Olá, está começando mais um programa Destaques e o Caminhão do Cidadão vai estar até o dia 29 deste mês levando serviços essenciais aqui em Fortaleza e também nos municípios de Chaval, Paramoti e Camusim. A programação completa você confere no nosso portal www.otimista.com.br e também lembrando nas nossas redes sociais. Mudando um pouquinho de assunto agora, com o novo aumento da taxa Selic para 14,25%, como o consumidor, pessoa física e as empresas podem fazer, no caso, para sofrer menos impacto com os juros. Sobre esse assunto, eu conversei com Joel Freitas, ele é especialista em mercado financeiro. Acompanhe. Olá, Joel, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente falar sobre essa questão que impacta o nosso bolso, né, de quem está assistindo também, sobretudo, a taxa Selic. O que isso representa, né, no bolso de quem está assistindo, nas nossas compras do dia a dia, né, nos nossos crediários aí. Muito obrigada pela sua presença. Sim, a taxa Selic é a taxa básica de juros, né? Então é por meio dela que o mercado ele se regula. Então, uma vez que você tem um aumento da taxa de juros, naturalmente o crédito ele fica mais caro. Então, uma vez que você tem um crédito mais caro, as empresas, em geral, elas procuram pegar crédito nas instituições financeiras para poder se financiar. Então, uma vez que esse crédito fica mais caro, acaba também sendo impactado também o aumento ali de preço ali para o consumidor, né? Também. Pois é, E também, Oi, pode falar. e também quem precisa de crédito na pessoa física, né, acaba também tendo um juros mais alto também. Pois é, e esse é o momento de fazer compras? O que a gente deve fazer nesse sentido agora, né? Com essa taxa alta, o que a gente deve levar em consideração primeiro nesse momento? Pronto. O momento de taxa de juros alta, ele favorece também quem tem dinheiro no bolso, acaba tendo mais opções para poder investir. Então, para quem é investidor, por exemplo, acabam surgindo boas oportunidades em títulos, por exemplo, pós-fixados, né? Então, e para quem tem um orçamento mais apertado, realmente tem que controlar melhor o orçamento e procurar não se endividar neste momento. E com relação ao crédito, ao consignado, o que a gente tem nesse sentido no cenário? Pronto, o consignado está passando por uma nova transformação. Inclusive hoje, no dia 21 de março, está sendo lançado o novo consignado privado, que vai, de certa forma, vai popularizar mais o acesso ao crédito. Então, as pessoas vão poder contratar o consignado diretamente no portal da sua carteira de trabalho digital. Então, é sempre importante estar atento às instituições, às taxas de juros, aos prazos, procurar ter parcelas ali que se adequam ao seu orçamento familiar. Então, são pontos bem importantes. Já fala um pouquinho para a gente desse lançamento, né? Como é que a pessoa pode acessar? Ela pode ter dinheiro a partir disso? Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. Tudo é feito pela sua carteira de trabalho digital. Então, uma vez que a pessoa tem um vínculo CLT, então ela pode acessar lá e lá ela vai ter um acesso ao crédito. Ela vai poder fazer uma simulação. Essa simulação vai ser enviada a algumas instituições financeiras e a partir daquilo ela vai receber diferentes ofertas. Então, a partir dessas ofertas, ela pode escolher aquela que melhor se adapta à sua realidade. E aí, nesse caso, tem que ter Open Finance, tem que abrir aquele chamado, digamos assim, de quem precisa ter a conta no banco. Como é que acontece essa transferência, né, do dinheiro para a pessoa ter, no caso, fazer o pagamento dela? Pronto. No processo de jornada, o colaborador vai poder indicar em que conta gostaria de receber o recurso e esse recurso cai lá na sua conta lá. O processo vai ser super mais simples e mais rápido também. As instituições financeiras estão se adequando ao novo modelo e logo, logo esse novo crédito vai estar bem acessível a todos. E no caso, para quem tem crédito já consignado, né? O que faz para poder ter esse controle maior agora? Pronto. Para quem já tem um consignado ativo, no momento ele não vai conseguir contratar um novo. Em breve, daqui a alguns meses, vai poder ser feita uma portabilidade e a partir disso ele vai poder contratar um novo. E possivelmente com acesso a um juros mais baixo do que tem contratado atualmente. Joel, e com relação a quem tem dívidas, né? Aí os preços aumentando cada vez mais, né? E às vezes fica até impossível de fazer um supermercado, né? Assim, a coisa está um pouco complicada nesse sentido. Para quem tem dívidas no cartão de crédito, quem tem dívidas com outras instituições, enfim, como é que deve fazer nesse momento agora? É o momento de pedir um empréstimo para pagar essa dívida? Como é que a gente consegue avaliar qual é a dívida que vai doer menos no bolso, digamos assim?
Pronto. Essencialmente, quando você tem dívidas, é muito importante você entender o impacto dessas dívidas no seu orçamento, né? Então, entender muito bem qual taxa de juros você está pagando em cada uma delas e principalmente tentar honrar as mesmas, das parcelas, porque quando você não tem o pagamento em dia, você pode incorrer novos juros e atrasos e acabar virando uma bola de neve. O consignado, o novo modelo do consignado vai permitir que as pessoas contratem um empréstimo mais barato, então você pode se organizar para tentar substituir uma dívida mais cara por uma dívida mais nova, e principalmente é muito importante manter cada vez mais o orçamento em dia, né? Porque como os juros estão mais altos, as taxas de novos empréstimos podem ficar mais altas também. E aí, nesse caso também, Jó, para quem está assistindo aí que tem, por exemplo, a gente está agora, esse período agora, já daqui a pouco é Páscoa, né? Vem ovo de Páscoa, quer presentear, depois vem o Dia das Mães, o comércio aguardando, né, a melhor data de vendas, né? Eles competem, acho que até mais do que o próprio Natal, né? Como é que a gente pode garantir essa Páscoa boa, né? Com chocolate, o presente da mamãe também, de forma que a gente também não comprometa o nosso bolso e o nosso orçamento. Boa, é muito importante saber se organizar. Realmente são datas comemorativas muito importantes no calendário aí do consumidor. Eu acho que procurar realmente ter aquele presente adequado à sua realidade, né? Então é fundamental isso aí. E falando com relação a quem quer viajar, para quem escolheu esse ano para viagens, precisa esperar um pouquinho mais? Ou já tinha que ter antecipado um pouco, planejado antes no orçamento se dava certo? Quando você fala em viagem, às vezes são gastos maiores, então o planejamento é sempre muito importante nesse período, né? Então, analisar muito bem se é uma viagem que você vai fazer em um período que é de alta estação, se não é uma viagem para fora do Brasil, se for, é importante já ir se adaptando à compra da moeda do local, né? Então, é muito importante realmente, nesse momento de juros mais alto, conseguir ter o orçamento familiar mais no controle, né? Joel, e para os investidores estrangeiros, nesse cenário, como é que eles avaliam essa questão aqui no Brasil para investimento? Como é que se mostra isso? Pronto. Do ponto de vista dos investidores estrangeiros, eles estão realmente muito atrás de taxas mais competitivas, né? Então, esse aumento de taxa de juros pode também impactar no aumento de taxa de juros no Tesouro. Então, o investidor estrangeiro ele vai procurar isso, ele vai procurar segurança. Então, se ele traz um dinheiro de fora, um dinheiro para cá para o Brasil, ele vai querer retornos mais atrativos para poder compensar esse risco, né? Joia, Joel, muito obrigada mais uma vez pela conversa, por esclarecer, né? Às vezes a gente vê assim, a informação, a taxa ali que é alta, não entende até que momento, né? Isso pode impactar no nosso bolso, até segurar, né? Nunca é demais a gente ter esse orçamento Sim. aí controlado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Laia. Agora intervalo, a gente volta já. E o transporte de passageiros sob trilhos em Fortaleza e as cidades vizinhas tem um funcionamento alterado nesta terça-feira agora, dia 25, feriado estadual da data magna, que celebra a abolição dos escravos no Ceará. As linhas sul, leste, no caso oeste e nordeste, vão iniciar o funcionamento em horário normal, mas encerrarão as atividades mais cedo que o habitual. E essa matéria completinha, com todos os horários, você confere no nosso portal www.otimista.com.br e também nas nossas redes sociais. Acesse lá. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente fala que os pequenos negócios criaram, no ano passado, quase 1,5 milhão de empregos, superando o total de 2023. Os dados levantam a importância da profissionalização. Sobre esse assunto eu conversei com o Vandir Monteiro, ele é especialista em gestão. Acompanhe. Olá, Vandir, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente conversar um pouquinho sobre essa importância, né, de se profissionalizar cada vez mais os pequenos, né? A gente viu muita gente criando seu CNPJ, né, abrindo seu próprio negócio, empreendendo na internet também, né, através de vendas, muito impulsionado pela questão da pandemia naquele período e continuou, né? Como é que se pode, né, ter esse olhar um pouco mais de profissionalização, né, uma vez que essa pessoa quer empreender, quer seguir em frente, tem que ter esse cuidado um pouco mais, né? Perfeito, Alane. Esse fenômeno ele veio potencializado com a pandemia. O povo brasileiro, em suma, ele é um povo empreendedor. Nós sempre buscamos modos de buscar a melhoria na nossa vida.
E com a pandemia veio realmente essa onda de empreendedorismo, principalmente utilizando redes sociais, sem necessidade de um investimento de grande porte. O que acontece é que a grande maioria dos empreendedores começam ou por necessidade ou pelo sonho de ter mais liberdade e mais lucro, mais dinheiro, melhorar a sua vida e da sua família. Não necessariamente por ter habilidade com gestão. E é onde começa o desafio. Em primeiro momento, ele começa na operação, mas logo ele percebe que ele tem que se profissionalizar enquanto gestor, para que ele possa dar passos adiante e não fique estagnado naquele lugar, que aí sim, o mercado vai acabar engolindo esse empreendedor com o decorrer do tempo. Então, a profissionalização ela é fundamental para garantir que a empresa continue crescendo e que esse crescimento traga sobrevivência e a prosperidade para a empresa e para o empresário. Certo, e aí, nesse caso, a gente vê, às vezes, resistência nesse sentido, ou desconhecimento mesmo, ou não tem uma orientação necessária para poder se profissionalizar? Como é que está isso atualmente? Lá, em dois cenários. Nós temos tanto a questão de não ter uma educação base de empreendedorismo no ensino fundamental, no ensino médio. O empreendedor de suma, ele não sabe onde procurar esse conhecimento, mas também o dia a dia é muito cruel com o empresário de pequeno porte. Porque na maioria das vezes ele ainda está na operação, ele está na linha de frente, ele está fazendo parte da entrega, da operação. E o dia a dia é muito desgastante. Só que a gente vive um mercado muito complexo para o empreendedor, em questões tributárias, em questões de compras, em questão de variação do dólar, que tudo isso impacta o empresário. Então, não é uma questão só de ignorância no termo de não saber que precisa se profissionalizar, mas também de não ter a base nem o caminho para que isso aconteça. E muitas vezes acaba procurando do jeito errado, no canto errado, perdendo tempo, indo na tentativa e erro. E muitas vezes, por não compreender isso, acaba que nem procura, vai do jeito que dá, e o negócio para do tempo. O empresário sofre ali, preso no negócio, acaba que o negócio que era um sonho se transforma em uma prisão para ele. Às vezes até unindo, né, o que recebe, não dividindo isso, o que é da empresa, o que é pessoal, né? Às vezes você acha que é tudo uma coisa só, das pequenas coisas, né? Desde dividir bem, né, saber separar bem o que é empresa, o que é CNPJ, o que é CPF, né? Até de fato passar esse profissionalismo para os demais, né, para os colaboradores. Que a ideia é essa, né? Que a empresa cresça e vá aumentando cada vez mais também, gerando empregos, né? Perfeito, Alain. Esse é um dos principais erros, inclusive, dos pequenos empresários. Como eu disse, ele vem da necessidade, do sonho de melhorar de vida, e o dinheiro da empresa acaba se confundindo com o dinheiro do empresário. O CNPJ se confunde com o CPF. E são valores totalmente diferentes. É o que acontece. O empresário, muitas vezes, eleva o seu patamar, o seu padrão de vida muito rapidamente com o dinheiro da empresa, e ao invés de investir na empresa, ele se torna refém da sua realidade, porque a sua vida já se tornou cara, ele não consegue dividir mais essas contas. Quanto mais dinheiro entra, em vez de ser reinvestido na empresa, para que a empresa cresça, que ele possa contratar, o que acontece? A vida dele se torna mais cara. E esse fluxo financeiro acaba deixando ele estagnado naquele lugar. O que é que você vê normalmente? O empresário ele contrata equipes operacionais, por exemplo, se é um comércio, vendedor, entregador, só que é staff. A parte administrativa, ele centraliza. E ele muitas vezes perde dinheiro lá no financeiro, na conciliação bancária, não consegue fazer essa divisão de contas, não consegue entender como é que funciona o fluxo financeiro junto ao banco, como é que ele faz para se endividar da forma positiva, como ele pode utilizar ferramentas financeiras para se alavancar, para fazer o seu negócio crescer de fato. Aí é onde entra justamente a questão da profissionalização. Se o empresário ele consegue conciliar o crescimento da empresa com o seu crescimento enquanto empresário, não só com a parte acadêmica, mas também com eventos, network, convivência, troca de ideia com outros empresários, com certeza ele vai fazer que esse caminho se torne mais homogêneo e com certeza mais rápido. E entender também, né, como é que é o andamento de tudo, né, já conversando, fazendo esse network, né, você vendo a experiência do outro, né, vendo a parceria do outro também, porque a gente vê isso muito forte, né, às vezes eu tenho tal coisa, a outra pessoa também tem, vamos nos unir, fechar uma parceria, né, todo mundo cresce, ou também a quem já está há mais tempo no mercado, acaba passando aquela experiência de quem começou agora, e aí você cria aqueles alertas, né, importantes, que muitas vezes, às vezes, sozinho você não tem, né? É dividir e compartilhar ao mesmo tempo, né? Com certeza, o network é sobre agregar. Só que o que acontece? Tem um ponto muito importante,
nisso que o empresário, quando ele vai buscar esse conhecimento, essa profissionalização, ele vai se deparar hoje no mercado com muito conteúdo que foi baseado em estudos de caso de empresas norte-americanas, europeias e asiáticas, que têm realidades e culturas totalmente diferentes. Quando ele enxerga aquilo dali, a primeira coisa que ele fala é: nossa, isso não é minha realidade, isso não é real. Se eu colocar isso na minha empresa, não vai rodar, e de fato não vai, porque foi baseado em grandes corporações e não na realidade de pequenas empresas. Então, o arroz com feijão bem feito, ele é fundamental. Essa troca com outros empresários, ela vai acelerar isso por quê? Porque você vai aprender com o erro dos outros. Você não vai precisar errar também para aprender. Se você souber escutar e souber trazer aquilo para a tua realidade, para o seu negócio, com certeza você vai evitar muitos erros no decorrer do caminho, prejuízos e principalmente fazer que sua empresa continue crescendo. Agora tem também aquele, no caso, né, as empresas tradicionais já que estão no mercado há um tempo, de também olharem para essa reciclagem, que é importante, né? Ah, eu estou há muito tempo, já estou aqui ganhando no mercado, está tudo certo. Não está tão certo assim, né? A gente também vê um mundo de incertezas aí, às vezes as coisas mudam de uma hora para outra, né? E aí tem que estar antenado também, atualizado, olhar o que o pequeno está fazendo, né? Sim. Ela, inclusive, essa é uma realidade muito forte no mercado e não é necessariamente uma empresa que fatura muito que seja uma empresa profissionalizada. Eu tenho 10 anos de consultoria organizacional e posso te falar, muitas empresas com faturamentos multimilionários não têm uma gestão à altura do seu faturamento. E mesmo as grandes corporações, elas não têm uma coisa que o pequeno tem, que é velocidade de adaptação. E é isso que o pequeno tem que aproveitar. O pequeno negócio ele consegue se adaptar muito mais rápido do que o grande. Ele está próximo ao cliente, ele está próximo aonde a ação realmente está acontecendo. Não existem 20, 30 cargos da diretoria até o cliente. Então ele consegue ter uma velocidade de resposta e aproveitar a oportunidade de uma maneira muito mais eficiente do que uma grande empresa. Então, se a grande empresa não se adequar a isso, se ela não buscar essa constante melhoria, essa constante atualização dela, dos seus profissionais e dos seus processos, fatalmente ela vai acabar sendo corroída pelos pequenos negócios, que vão pegando os nichos que ela atua, e quando você percebe, nossa, o faturamento não está aumentando, o lucro está diminuindo, o que está acontecendo? O que está acontecendo que o mercado evoluiu, o pequeno foi mais rápido, e a corporação não se adequou. É isso, ficar atento aí nunca é demais, né? Informação aí tá para todo mundo, mas tem que saber garimpar direitinho a correta, né? Muito obrigada, viu, Vangi, pela conversa. Com certeza, muito obrigado pelo espaço. Agora intervalo, a gente volta em instantes. E a companhia aérea espanhola Iberia vai ter voos partindo de Fortaleza com destino a Madrid a partir de fevereiro do ano que vem. A informação consta no sistema de programação de voos da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E essas informações, tudo completinho, você confere no nosso portal www.otimista.com.br e também acessando, no caso, as nossas redes sociais. Confere lá. Mudando um pouquinho de assunto agora, o setor da construção civil enfrentou grandes desafios no ano passado, mas também apresentou oportunidades estratégicas para as empresas que apostam na inovação e também na eficiência. O Tiago Noronha tem mais informações para a gente. Olá, o setor da construção civil gera impacto direto na economia do país, seja gerando empregos ou movimentando diversos segmentos. No entanto, o ano de 2024 foi bem desafiador para o setor, seja pela elevação da inflação, os juros que foram bem altos e também a escassez de crédito, o que dificultou, de certa forma, os investimentos. Para a gente entender um pouco melhor esse cenário e também as perspectivas para o futuro, ou seja, para esse ano de 2025, a gente vai conversar agora com o Dr. Eduardo Gomes de Matos. Ele é empresário e sócio fundador da Gomes de Matos Consultoria, que realizou um estudo aprofundado sobre esse setor. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Otimista. Como é que a gente pode destacar esse cenário de 2024? Foi realmente um ano de crescimento, né? Mas também foi um ano desafiador. Exatamente. 2024 foi um ano desafiador para toda a economia, né? A gente está vivendo uma nova realidade no mundo,
e essa nova realidade tem desafiado as organizações e as do setor de construção civil não têm sido diferentes. Mas, apesar disso, o setor cresceu acima do PIB brasileiro, né? Nós tivemos uma inflação bem acima também da perspectiva do governo, mas esse ano de 2025, apesar de todo o cenário que a gente tem, esse cenário de geopolítico, de muitas guerras, com o Trump assumindo como governador, presidente dos Estados Unidos, como grande mudanças que ele está fazendo na economia do seu país, isso tem impacto nas economias que têm relacionamento direto com os Estados Unidos, no caso do Brasil. A gente tem uma perspectiva ainda de 2025 de 2,3% de crescimento da indústria da construção civil no Brasil. Essa indústria ela tem uma importância predominante para a economia brasileira, porque ela gera muitos empregos, mais de 3 milhões de empregos, né? Então, é muita gente empregada na construção civil e também tem uma participação muito grande do nosso PIB. Agora, o programa Minha Casa Minha Vida, que o governo tem, ele é um programa muito bom, porque o juro desse programa ele é estabelecido de acordo com a renda do comprador. Então, ele varia em torno de 4% até 8% e alguma coisa. Então, o juro está pré-estabelecido. Diferentemente da Selic, que a gente está com muito medo agora dessa inflação, e o governo está usando, o Banco Central está usando a Selic justamente para reduzir esse período inflacionário, nós temos hoje 13,25% de Selic. E talvez, provavelmente, na próxima reunião do Copom, isso aumente mais 1%, para 14,25%. Isso, diretamente, não afeta nada esse mercado Minha Casa Minha Vida, mas afeta o custo de material de construção, que pode afetar a indústria de uma certa maneira em 2025, já que no último trimestre de 2024 nós tivemos uma leve desaceleração e a gente nota que esse ímpeto que nós tivemos ano passado de bater recorde de lançamento, recorde de vendas, esse ano talvez seja um pouco menor esse ritmo. Agora, quando a gente fala de setor da construção civil, a gente fala diretamente na questão da compra dos imóveis, né, que são construídos pelo setor da construção civil, e a gente fala diretamente no acesso ao crédito. Aqui no Brasil, isso ainda é um dificultador com relação aos outros, né, aos outros empreendimentos, no caso que não sejam Minha Casa Minha Vida? Sim, com certeza. Porque o segmento Minha Casa Minha Vida ele tem pouco impacto à taxa de juros, como eu comentei anteriormente. E o alto padrão também tem pouco impacto, porque quem compra alto padrão, na realidade, ele tem dinheiro aplicado. Então, a alta taxa de juros para ele beneficia o alto padrão, quem tem alto poder aquisitivo. Quem sofre mesmo é que faz o financiamento, que é necessário, o financiamento bancário. E com a Selic mais alta, isso pode impactar esse meio do mercado. Falar um pouquinho da importância de um estudo como esse, que a Gomes de Matos Consultoria realizou, para entender realmente o mercado, os empresários estarem atentos às mudanças e às perspectivas, né? Eu acho que toda decisão que a gente tem que tomar tem que ser pautada em cima de dados, em cima de informação. Então, sempre a gente busca essas informações para que o empresário possa tomar as melhores decisões possíveis. Existe outro estudo também da Fundação Dom Cabral, de um economista, que ele prevê, nesses últimos 4 anos, ele tem acertado, desde a pandemia até aqui, mas ele prevê uma grave desaceleração da economia a partir do segundo semestre desse ano. E a gente descendo a ladeira um pouquinho aí no final de 2025 até 2026. Ele tem acertado, mas a gente precisa realmente ver para crer se ele vai acertar também dessa vez agora. Porque são muitas variáveis nesse sentido agora, né? O senhor mesmo falou da questão dessas ações, dessas iniciativas do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que impactam diretamente no mercado do mundo todo, né? Impacta no mundo todo, impacta na construção civil, impacta no aço, impacta... Porque muitos fornecedores da construção civil são grandes oligopólios, e isso efetivamente tem uma abrangência a nível mundial. E essas mudanças tarifárias, não chegando-se a um acordo, aí pode inflacionar o custo da construção civil. Doutor Eduardo, como é que as pessoas, como é que os empresários podem ter acesso a esse estudo realizado pela Gomes de Matos? A gente está disponibilizando no nosso site www.gomesdematos.com.br e você pode baixar o estudo para ter acesso a todas essas informações. Muito obrigado, viu, doutor Eduardo? A gente conversou agora com Eduardo Gomes de Matos, sócio aqui da Gomes de Matos Consultoria, que realizou esse estudo fantástico sobre o mercado da construção civil, o setor da construção civil e essas perspectivas para este ano de 2025. Agora a gente volta ao estúdio. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.